eu quero pensar com vocês sobre esse texto. E o tema da nossa exposição nessa noite é a casa de Deus e o coração de Salomão. Eu quero que nós, com muita humildade, nos coloquemos à disposição da palavra de Deus para que Ele fale conosco tudo aquilo que Ele realmente quer nos falar. Irmãos, o templo de Salomão, ele foi consagrado no 24º ano do reinado de Salomão, durante a festa dos tabernáculos. Essa festa de dedicação do templo, ela durou 14 dias, 2 semanas de celebração, porque realmente havia, por parte do povo, por parte de Salomão, uma expectativa muito grande para esse templo, que seria a casa de Deus, seria a demonstração visível de que Deus estava no meio do seu povo. Mas o que me chama a atenção é o primeiro ato de Salomão. A primeira coisa que ele faz antes de dedicar o templo, quando ele inicia a solenidade, ele faz uma coisa a mais importante. Está aqui nos versículos 1 a 4. Acompanhem comigo, por favor. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. A Arca da Aliança recebe esse nome porque dentro dela havia as tábuas da lei de Deus dada a Moisés, que era a síntese, ou por que não dizer que era a lei escrita em tábuas de pedra, mostrando que a aliança que Deus fizera com Israel seria indissolúvel e indestrutível. Então, essas tábuas estavam dentro da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o artefato mais importante, tanto do tabernáculo, como também do templo. Ficava num local específico, debaixo de 2 querubins, que Salomão construiu no templo, e ali ela seria colocada representando que Deus estava realmente presente no meio do povo, era uma representação da presença de Deus no meio do povo, não é? E o sacerdote, o sumo sacerdote, ele podia entrar no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, uma vez por ano, durante a festa, não é, da expiação. Então, era, sem sombra de dúvida, o artefato mais importante que havia no templo. E é a primeira coisa que Salomão leva para o templo. Ele faz com que a Arca da Aliança, ela seja levada. Quando a palavra de Deus diz que ela foi levada acima, é porque o templo ficava no Monte Moriá, realmente ele ficava numa situação mais elevada, e lá ela foi depositada. E quando ela foi colocada juntamente com os demais artefatos, a glória do Senhor, a Shekinah de Deus, desceu sobre o templo numa demonstração de que Deus, a partir dali, colocaria naquela casa o seu nome e a sua presença. Vocês podem ver isso no versículo 11. Diz assim: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé
para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Coisa maravilhosa, não é? Algo extraordinário que aconteceu, tanto no tabernáculo quanto no templo, mostrando a aprovação de Deus àquilo que havia sido feito. Então Salomão vai dar um resumo dos versículos 12 a 21, de que o templo, ele vai apresentar uma síntese e vai mostrar que o templo era um sonho antigo de seu pai Davi e que o Senhor havia dito que habitaria naquele templo. Antes, porém, preste atenção nisso, porque isso não pode passar despercebido no texto. Antes, porém, Salomão vai dizer algo intrigante, que é objeto de estudo. Ele vai dizer no versículo 12: então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Como assim, pastor? A glória de Deus havia acabado de se manifestar, havia acabado de descer. E agora, Salomão diz que o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Na verdade, irmãos, Salomão aqui está fazendo menção de Êxodo 19, versículo 9, que eu leio para vocês. Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Uma coisa muito interessante, que o contexto de Êxodo 19, 9, era um contexto bem específico, porque o povo de Israel havia convivido no Egito com os egípcios por mais de 400 anos. E eles se habituaram a ver as divindades egípcias. Todos nós sabemos que o panteão egípcio era vasto. Os egípcios adoravam muitos deuses, não é? Eles adoravam o rio Nilo, eles adoravam o sol, adoravam o faraó, adoravam a rã, adoravam o boi, adoravam a serpente, adoravam havia o Deus das plantações. Tanto é que as pragas que Deus envia sobre os egípcios, aquelas 10 pragas, na verdade foram 10 juízos que atacaram diretamente as divindades egípcias. Então o povo de Israel conviveu por mais de 400 anos no meio desse povo. E o povo de Israel, acostumou a ver as divindades. Mas com Deus não seria assim. Então, quando Deus se manifesta numa nuvem escura, ele fez isso para que não houvesse por parte do povo uma tentativa de representá-lo através de uma imagem. Vocês se lembram no episódio, quando Moisés foi para o Monte Sinai receber as tábuas da lei, e lá ele demorou muito tempo, o povo ficou impaciente, ficou inquieto, e porque queria que Arão fizesse um Deus para eles, porque eles não estavam aguentando esperar Moisés descer do Monte Sinai, e chegaram realmente a pensar que Moisés poderia até mesmo ter morrido. Eles disseram para Arão: não sabemos o que aconteceu com este Moisés, então faz para nós um bezerro de ouro, né? Então Arão pediu os pingentes, as argolas, o povo entregou tudo para Arão, e Arão forjou ali um bezerro de ouro, porque o povo era propenso a isso. E como eles conviveram com isso no Egito, aquilo se tornou muito comum para eles. Deus então estava retirando essa predisposição do povo de fabricar ídolos, de fabricar imagens, de fabricar representações de tudo aquilo que eles viam, justamente se apresentando numa nuvem escura. E é exatamente isso que Salomão quer dizer quando ele constrói o templo, porque a glória, aquilo que o povo viu acontecer, não podia ser mais importante do que os ensinamentos que o povo ouviria no templo. E isso me fez pensar numa coisa muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. No culto, Deus não quer ser visto, mas ouvido, irmãos.
Warren Wiersbe disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: Deus é luz. Está lá em 1 João capítulo 1, versículo 5. E habita na luz. 1 Timóteo 6,16. Mas não pode revelar-se inteiramente aos seres humanos, pois homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, 20. A ênfase no Sinai era em ouvir Deus e não ver Deus, para que o povo de Israel não fosse tentado a confeccionar imagens de Deus e adorá-las. Como a igreja de hoje, Israel deveria ser um povo da palavra, ouvindo-a e lhe obedecendo. Então é interessante que Salomão quer mostrar, logo depois da descida da glória de Deus, que foi algo espetacular, algo magnífico, que deu ao povo a certeza de que Deus havia aprovado tudo o que havia sido feito. Salomão quis dizer o seguinte: mas isso não é o mais importante. Ver a glória, ver a Shekinah de Deus, não é mais importante do que ouvir os ensinamentos, ouvir os preceitos de Deus. E é triste o que eu vou dizer para vocês, mas muitas pessoas hoje em dia que procuram as igrejas evangélicas, procuram para ver sinais e prodígios, e não necessariamente para ouvir os ensinamentos de Deus. Milagres espetaculosos, coisas que acontecem no culto, não podem ser mais importantes do que o ensino da palavra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Do início ao fim do culto, Deus fala com o seu povo. Deus falou conosco agora através de canções. As canções foram para Ele? Claro que foram para Ele. Mas nós também, como igreja, nós aprendemos através das melodias que cantamos, nós vamos mentalizando isso e vamos refletindo. Por isso que o louvor a Deus é uma coisa séria. Ele não pode ser feito à revelia. Nós precisamos ter muita consciência daquilo que estamos cantando, porque isso também nos mostra de maneira direta a glória de Deus. E também, e por que não dizer principalmente, quando a palavra de Deus está sendo pregada. Então, nada no culto pode ser mais importante do que aquilo que ouvimos da parte de Deus, não necessariamente do que aquilo que nós vimos. Porque é claro que nós vamos ver alguma coisa, é claro. Mas isso é espontâneo, isso é natural. Você vai ver um irmão ser quebrantado do seu lado. Você vai ver um irmão chorando, levantando a mão para o céu, emocionado. Aquele louvor, ou de repente um momento na pregação que é mais enfático e fala ao coração. Aquilo está realmente causando, não é, uma convulsão na alma. São manifestações visíveis do poder de Deus, mas nada pode ser mais importante do que aquilo que ouvimos de Deus. Entende? Por isso Salomão disse isso. Ele disse: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Vocês viram a glória de Deus descer, vocês viram a glória de Deus se manifestar, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que vocês vão ouvir aqui. Isso é o mais importante, não é? Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado para que a nossa fé não seja construída em cima daquilo que vimos. Com todo respeito, e aqui eu não quero desrespeitar a fé de ninguém, mas é por isso que eu não sou muito adepto de dar a pessoas oportunidades para virem aqui contar testemunhos de vida. Cada um tem o seu testemunho de vida e existe um momento específico quando você vai apresentar o seu testemunho. Eu não sou contra isso. Mas quando nós estamos em culto solene ao Senhor, nós precisamos entender a importância desse momento, porque o Senhor vai falar conosco. Entende? É por isso que, se vocês me permitem, e vocês podem discordar de mim, cada um é livre e pode discordar, mas se me permitem, eu sou contra algumas músicas. E uma delas é aquela que diz assim: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.
a sua mão, o seu poder sobre mim. Me perdoe com todo respeito, isso não vai acontecer de novo. A glória do Senhor não vai descer de novo, não vai ter fumaça, não vai encher a casa. Nós não estamos aqui para ver, nós estamos aqui para ouvir. O ver é uma consequência daquilo que pode ou não acontecer no culto. Talvez nós vejamos, não de forma provocativa, entende? Talvez nós vejamos coisas maravilhosas acontecerem aqui. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando, e aqui, irmãos, por favor, glória não é minha, a glória é do Senhor. Mas eu estava pregando e eu vi uma pessoa chorar compulsivamente. E ela me disse, depois, que Deus estava falando com ela assim, parece que Deus estava falando com ela olho no olho, diretamente. Toda a pregação foi para aquela pessoa. E eu confesso para vocês, não sabia de absolutamente nada. Nada. Ninguém me contou nada, ninguém falou nada comigo. Mas aquela pessoa precisava ouvir aquele recado aquele dia, e o Senhor, através de sua palavra, tocou no coração, e isso se manifestou de forma visível, porque nós vimos o choro daquela pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o ver pode ser uma consequência natural do ouvir. Mas o mais importante é o ouvir, não é? E é interessante que lá no capítulo 9, versículos 3 a 9, o Senhor reforça isso. Capítulo 9 de 1 Reis, versículos 3 a 9. Veja o Senhor reforçando isso que eu acabei de dizer para vocês. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Agora preste atenção a partir do versículo 4. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e preceitos, ou seja, os meus ensinamentos, então confirmarei o trono de teu pai sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. E esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Observe que o Senhor está confirmando o quê? Qual é o mais importante? O ouvir, o se atentar, o obedecer àquilo que é ensinado. Então, para que nós nos reunimos em culto ao Senhor? Não para ver, mas para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós precisamos estar aqui prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. O que diferenciava a nação de Israel das demais nações era que nas demais nações seus deuses eram inoperantes e distantes, mas o Deus de Israel era um Deus presente, cujo nome estaria no templo, e lá ouviria-se os seus ensinamentos. Nos cultos pagãos, apenas o fiel ficava responsável pelos atos do culto. O ídolo ficava mudo. No templo de Deus, não.
haveria culto, sacrifícios, leitura e explicação da lei. Entende, irmãos? Por que é que nós damos tanta ênfase, tanto valor ao ensino da palavra de Deus? É porque o mais importante não é aquilo que você vê. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que se Deus quiser realizar milagres extraordinários no nosso meio, Ele o fará, porque Ele é Deus. Mas isso não pode ser o ponto principal do culto. O ponto principal é ouvir o Senhor falar. É interessante, outra coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês, é que o nome de Davi é mencionado aqui nessa sessão 12 vezes. Salomão fala do nome de Davi e o nome de Moisés 3 vezes. Vocês sabem que o templo era um sonho de Davi. E aí Salomão, ele não tem a menor dificuldade em dizer que tudo isso que estava acontecendo, toda aquela construção, tudo aquilo, na verdade, era um sonho de seu pai. Ele, Salomão, foi o construtor, mas o idealizador foi seu pai, Davi. E aqui, irmãos, meditando na palavra de Deus, o Senhor falou ao meu coração uma coisa muito importante. Os grandes feitos para Deus nunca serão realizados se deixarmos que o ciúme nos cegue e nos impeça de valorizar aqueles que plantaram as sementes. Observe que Salomão fala de seu pai e não fica com a glória da construção toda para si. Na verdade, Salomão foi o construtor e Davi o idealizador. O que tem havido hoje é muito plágio espiritual. Eu explico. Salomão conta que tudo começou com o seu pai. Observe como ele o exalta diante do povo. Isso é prova de humildade. Às vezes, nós só damos continuidade. Quem cavou a terra, quem arrancou os tocos, quem plantou as sementes, foram outros. Veja o que Paulo vai dizer, Romanos 13, 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes nós damos continuidade ao legado de outros. Muitas vezes não somos nós que iniciamos o trabalho, nós apenas damos continuidade no trabalho. Por exemplo, muitas vezes nós vamos discipular uma pessoa que já deu muito trabalho para outra pessoa. Existe sempre alguém que começou a evangelizar aquela pessoa, passou dificuldades, perdeu noites de sono, lidou com as dúvidas e incertezas daquela pessoa, e depois Deus pega aquela pessoa e coloca na nossa vida para que nós demos continuidade ao processo. Nós não podemos nos esquecer de quem começou, dar honra a quem começou. É muito importante que nós entendamos isso, irmãos. É muito importante que nós compreendamos que, às vezes, nós apenas somos usados por Deus para finalizar um processo. Mas antes de nós, outros já arregaçaram as mangas e fizeram muito mais do que nós. Isso é uma questão de humildade. Entende? É uma questão de humildade. Nós precisamos, irmãos, ter esse coração que Salomão, pelo menos aqui, demonstrou. É como se Salomão estivesse dizendo, gente, isso aqui é um sonho do meu pai. O meu pai, Davi, é que planejou isso. Isso não é ideia minha, não foi eu que idealizei isso. Eu apenas construí, eu apenas coloquei em prática. Eu apenas abri os papéis do projeto e fiz os cálculos e percebi o que é que seria necessário. Mas quem projetou tudo foi meu pai, Davi, meu pai. É interessante isso, não é? A humildade que deve cercar nosso coração. Eu já contei para vocês um caso de que eu evangelizei um rapaz do zero, para a glória de Deus. Comecei a evangelizá-lo. Ô rapaz que me deu trabalho, Jesus amado, me deu muito trabalho. Só Jesus para saber como deu trabalho aquele rapaz. Mas estávamos ali, sempre, conversando, pregando, até que ele aceitou ir na igreja comigo. Foi na igreja.
entendeu o evangelho. A única coisa que ele me pediu é para frequentar uma igreja perto da casa dele, porque ficava mais fácil a logística. E eu disse, claro, sem sombra de dúvida. Ainda mais que era uma igreja muito séria. Mas havia um amigo nosso em comum que pegou as glórias para ele. E ele dizia para todo mundo, eu ganhei o Adriano para Jesus, eu preguei para o Adriano, eu evangelizei. Mas na verdade não havia sido ele. Quem começou tudo fui eu. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Que ele fique com a glória. Eu não quero glória nenhuma. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Entende? Eu tenho que reconhecer o que os pastores do passado fizeram por essa igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, essa igreja havia sido pastoreada por um pastor excepcional, que foi o pastor Anderson José de Oliveira, que por conseguinte é meu primo. Nós somos primos em terceiro grau. Nós somos primos. Tanto é que o sobrenome dele é Oliveira, igual o meu, né? Quando cheguei aqui, eu percebi o impacto da vida do pastor Anderson na vida de muitas pessoas. Tanto é que alguns irmãos que se casaram aqui na igreja quiseram que o pastor Anderson viesse realizar a cerimônia de casamento deles. Irmãos, não é hora de você simplesmente dizer, não, seu pastor sou eu, é eu que vou realizar o casamento. Não existe isso. Porque nós temos que reconhecer o valor que os outros têm na história daqueles com os quais convivemos. Pastor Anderson é muito importante para essa igreja. Temos aqui várias ovelhas que foram ovelhas dele. E sabem que ele é valioso, tem muito valor, é um homem de Deus. E ele, por 7 anos, trabalhou com essa igreja e pegou a igreja daqui e colocou a igreja aqui. E aí chega o pastor Alex, não é? Com o seu jeitão. Houve uma dificuldadezinha no começo? Houve. Mas vocês pensam que eu vim desconstruir o que o pastor Anderson fez? Pelo contrário, eu vim dar continuidade a muito do que ele havia feito. E para a glória de Deus, deu certo, porque aí eu peguei a igreja daqui e eu caminhei mais um pouquinho com ela. E nós sabemos que amanhã Deus pode trazer outro, que vai dar continuidade ao nosso trabalho. O importante, e isso não vale só para o pastor Alex, mas isso vale para nós também. O importante é que nós reconheçamos o valor daqueles que vieram antes de nós, que plantaram as árvores em cujas sombras nós estamos. Entende, irmãos? Nós temos que valorizar o legado das pessoas. O legado das pessoas. Temos que valorizar aqueles que trabalharam arduamente, aqueles que contribuíram. Aqui, ó, nesse tanque batismal que está atrás dessa tela, em breve, daqui a algumas semanas, eu estarei batizando alguns irmãos e irmãs que foram discipulados, que foram acompanhados, que foram visitados por outras pessoas. Eu não sou responsável diretamente por ter tirado essas pessoas de onde elas estavam e tê-las colocado onde elas estão hoje. Eu reconheço nessa igreja homens e mulheres de valor que estão com as mangas arregaçadas e estão trabalhando arduamente para evangelizar, para doutrinar, para discipular. E de certa forma, se vocês me permitem, nós estamos colhendo o fruto do trabalho desses irmãos. Então você que está aqui nessa noite, você que está em casa, que tem trabalhado, que tem pregado o evangelho, que tem discipulado, louvado seja Deus por sua vida. Você merece ser lembrado nesse momento, porque você tem feito muito pelo Senhor. Sabe? Mas como eu falei para vocês, hoje tem muito plágio espiritual. Muita gente chamando para si a responsabilidade. Eu fiz, não é? Nós precisamos realmente reconhecer o valor que muitos e muitos tiveram e têm na vida das pessoas. Eu confesso para vocês, nunca tive a intenção de tirar o pastor Anderson do coração de ninguém. Tanto é que ele está presente até hoje, louvado seja Deus por isso. E isso é bom, sim ou não? É preferível você assumir uma igreja que tem saudade do antigo pastor do que você assumir uma igreja que tem raiva dele, ou que tem mágoa, ou que tem tristeza, ou que tem marca. Esse é sinal de que ele fez um bom trabalho, sim ou não?
Para que plágio espiritual? Nós estamos aqui nesse local, esse templo, graças ao quê? Graças à visão, aos empreendimentos, à coragem, à fé de muitos irmãos que deram sangue para que esse templo pudesse estar onde ele está e pudesse ter sido melhorado no passar dos anos como foi. Isso aqui não é mérito nosso. Existem pessoas que deram a vida, deram ofertas, contribuíram. Esses bancos, eu fiquei sabendo que esses bancos foi produto de doações, de ofertas de membros da igreja. Ah, irmãos, louvado e glorificado seja o nome do Senhor pela vida dessas pessoas que nos antecederam. É isso que Salomão faz aqui. Ele vai falando de Davi, o pai dele. Ele fala de Davi, ele fala de Moisés, ele fala daqueles cuja história não poderia ser negligenciada ou esquecida. E eu vou ser bem sincero, irmãos. Há muitas pessoas cuja história deve ser lembrada com alegria. Não é? Então, assim, depois de ter falado ao povo, Salomão agora vai falar com o personagem principal. Quem é ele? Deus, não é? Ele vai orar a Deus. De nada adiantaria toda aquela pompa se Salomão não falasse com Deus. E é interessante, né, que Salomão, na oração dele, veja só comigo aqui, versículos 22 e 23, Salomão fala assim: E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Se você for observar a oração de Salomão, ela está cheia de elementos proféticos. A oração de Salomão vai falar de assuntos, de questões que vão se cumprir ao longo da história de Israel. Salomão vai falar de desobediência, de abandono, ele vai falar de cativeiro. Olha só, na oração de Salomão, ele já fala de cativeiro, pecado, castigo, tudo isso sendo apresentado diante do Senhor, e ele pedindo a Deus que, se caso acontecessem essas coisas, todos aqueles que orassem voltados para Jerusalém, voltados para a casa que ele havia edificado, fossem ouvidos pelo Senhor. E essa oração de Salomão, ela me mostrou duas coisas muito importantes que eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, Salomão reconhece na sua oração, está lá no versículo 27, que aquela casa era ínfima perante a glória e majestade de Deus. Mesmo sendo aquele templo tão suntuoso, magnífico, esplêndido, ele reconhecia que aquilo não era absolutamente nada diante da majestade de Deus. Versículo 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Irmãos, aprendamos uma coisa, e eu sei que os irmãos já sabem disso, mas não custa reforçar. Templos são feitos para serem usados, não para serem idolatrados. Há uma denominação no Brasil que construiu, segundo dizem, não é, uma réplica do Templo de Salomão. Sabe quanto custou aquela réplica? Quase 700 milhões de reais. Para você entrar lá, você tem que pagar um valor e você não pode tirar fotos. Certo? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Irmãos, preste atenção, isso é idolatria. Isso é idolatria. Eu sempre disse e vou voltar a repetir. Esse local não é o templo de Deus. O templo de Deus foi o templo de Salomão. Esse local é o prédio onde nós nos reunimos para culto ao Senhor. O edifício de Deus é a igreja. É o
povo de Deus, não é? O mais importante não era o templo de Deus, mas o Deus do templo. Por isso, esse lugar no qual nós nos reunimos deve ser usado. Nós devemos usá-lo para os nossos jantares, eventos dos mais variados, porque é apenas tijolo e pedra, é apenas o local onde nós nos reunimos. Embora quando estamos aqui, Deus também esteja. Ele deve ser limpo, ele deve ser bem cuidado, claro que sim, mas não idolatrado. Entende? Eu sempre falo isso para a igreja e é bom frisar. Isso aqui não é templo de Deus, isso aqui é a casa onde a igreja se reúne. Isso aqui não é altar, isso aqui é plataforma, púlpito, palco, chame do jeito que você quiser, não é altar. Eu fiquei sabendo, não vou dizer nome, nem onde, nem o que, nem com quem, mas eu fiquei sabendo de uma determinada denominação religiosa, onde as pessoas não podiam subir na plataforma porque elas estavam impuras. Somente o pastor podia subir lá. Isso é idolatria. Não se sabe se é uma antropolatria, está adorando o homem, ou se é uma idolatria mesmo da alvenaria, da construção. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu me lembro quando nós tínhamos bazares na igreja. Vocês se lembram quando nós tínhamos aqueles bazares na igreja? Teve uma vez que eu fui quase que escorraçado daqui. Não por uma pessoa da igreja, claro que não. Mas por uma pessoa, pasmem, uma pessoa veio aqui, comprou alguns elementos do bazar e saiu reclamando na porta, dizendo que nós estávamos fazendo da casa de Deus lugar de comércio. Que era um absurdo, mas com a mão cheia de elementos que ela havia comprado. Eu olhei e falei, não acredito nisso. Mas a senhora comprou. Eu aproveitei, mas isso é um absurdo, não se pode fazer isso. Então existe essa visão, entende? Essa visão de que esse local ele é sacro, e não é. Então até mesmo o templo de Salomão, Salomão está dizendo, veja só, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Salomão reconhecia que o mais importante não era o templo de Deus, mas era o Deus do templo. Mas essa oração de Salomão, em segundo lugar, me ensina uma coisa muito importante, irmãos. Em segundo lugar, Salomão entende que aquela casa deveria ser bênção para todas as nações e não só para Israel. Veja só comigo, versículos 41 até o versículo 43. Veja só. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor do teu nome. Por quê? Versículo 42. Porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como a teu povo Israel. Aí eu coloquei em caixa alta, só para destacar. E para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Perceba a responsabilidade. O mundo precisava saber que em Jerusalém havia o templo do Deus vivo e que ele, o Deus Todo-Poderoso, estava lá. Essa é uma grande responsabilidade para a igreja também. As pessoas precisam saber, preste atenção, irmãos, as pessoas precisam saber que quando estamos reunidos no endereço Avenida Presidente Vargas, 1840, Deus está ali. Citar sempre boas lembranças. Não há nada mais prejudicial para o evangelho do que locais que se tornam problemas, pesadelos para os vizinhos. Som alto, gritaria, medo, vizinhos muitas vezes chamando a polícia. Irmãos, eu sou de Divinópolis, vocês sabem disso. Eu sei de um caso em Divinópolis de um homem que entrou com um processo na justiça
denunciou uma determinada igreja na justiça por conta dos abusos, do som ensurdecedor, da barulheira que acontecia naquela igreja, e ele ganhou a causa na justiça. A igreja foi obrigada a colocar revestimento acústico nas paredes e cultuar de janelas e portas fechadas por causa do barulho. Também sabe, né, Gra? Sabiam disso, irmãos? A irmã Graciane está ali e confirma a minha história. Sabe o que eles fizeram? Eles investiram pesado, revestiram o templo do jeito que o juiz havia mandado, fecharam as portas, fecharam as janelas, mas não acabaram com a barulheira. Observe só o testemunho. Irmãos, recentemente eu fui visitar uma família. E eu ouvi da pessoa que eu visitei o seguinte: pastor, essa família esteve na igreja conosco, aí saiu por alguns motivos, e agora, para a glória de Deus, eles estão voltando. E eu fui visitá-los, fui dar as boas-vindas, não é? Como é praxe, eu sempre faço isso. E eu fui conversar com eles, e eles me disseram o seguinte: pastor, nós estamos tão felizes de ter voltado à igreja, e eu quero dizer uma coisa para o senhor: eu hoje tenho prazer em convidar as pessoas para irem à igreja. Eu não tenho medo de convidar as pessoas para irem à igreja, porque eu sei que elas vão receber algo bom lá. Isso não é mérito do pastor, isso não é mérito da igreja, isso é mérito de Deus, que tem mudado e formado e moldado nossa vida todos os dias, nosso coração todos os dias. Entende? Então, queridos irmãos, é muito importante que nós entendamos isso, muito importante. A igreja precisa ser bênção no local onde ela está. As pessoas precisam olhar para a igreja como solução, precisam olhar para a igreja como algo bom, algo que vai lhes oferecer alguma coisa que as ajudará no seu dia a dia. As pessoas precisam passar aqui na frente, olhar para a igreja e ter boas lembranças, boas recordações, saber: eu já fui naquela igreja, fui muito bem recebido pelo povo de lá, gostei da música de lá, gostei da palavra de lá, só tenho boas lembranças daquela igreja. Esse era um dos objetivos do Templo de Salomão: ser bênção não só para Jerusalém, mas ser bênção também para as outras nações. Então, o versículo de número 25, do capítulo 9, nos diz: oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Salomão, ele fez com que as coisas acontecessem, pelo menos durante o período em que ele temeu a Deus. Ele fez com que as coisas acontecessem. Ele oferecia holocaustos. E quando nós estamos falando de Salomão aqui, vocês sabem que é tudo extravagante. Era muita coisa. Mas a casa estava em franco funcionamento. A casa estava recebendo as pessoas. Estava em franco funcionamento. Como foi triste. Como foi triste, durante o período da pandemia, ver esse templo fechado. Eu vinha para cá de terça a sexta-feira, todos os dias, durante a pandemia. Eu ficava aqui de 8 até meio-dia e meio, 1 hora, esperando se de repente alguém quisesse conversar, quisesse compartilhar alguma dificuldade, quisesse orar comigo. Eu estava sempre aqui. Como era triste. A zeladora em casa, porque nós a dispensamos para trabalhar em casa, a secretária em casa, o zelador em casa, eu sozinho. Durante a semana, a rua praticamente deserta, foi aquele período crítico da pandemia, e eu olhava para todo esse templo. Eu me lembro que eu entrava aqui dentro, eu me assentava nesses bancos, eu olhava para o teto e eu perguntava: ó Senhor, quando é que nós poderemos voltar? Quando é que nós poderemos voltar a receber as pessoas? Aí começam a haver os decretos municipais, né, gente? Autorizaram o retorno, mas com tantos % de capacidade. Vocês se lembram, gente? É claro que vocês se lembram, né? Não tem tanto tempo assim. Vocês tinham que fazer inscrição para qual culto que vocês iam participar. Ô, tristeza, Jesus!
Teve um momento que nós tivemos 4 cultos no domingo. Vocês se lembram? 4 cultos no domingo. Entrava uma turma 8 horas, saía 9 e pouquinho, começava 9 e pouquinho, terminava quase 11 horas. E eu pregava o mesmo sermão de manhã e o mesmo sermão à noite. Pregava 4 vezes no domingo. O louvor cantavam as mesmas músicas. E aí saía uma turma e entrava outra. Por quê? Porque o templo não podia ser usado adequadamente. Que tristeza no meu coração. E que alegria hoje invade meu coração de saber que nós estamos com as portas abertas. Mas uma interrogação vem à minha cabeça. Porque durante o período em que ficamos fechados, quantos irmãos mandaram mensagem para mim chorando? Ô, pastor, quando é que a gente volta, pastor? Quando é que a gente volta, pastor? Eu não aguento mais, pastor. Esse negócio de culto online não dá certo, pastor. Eu quero ver meus irmãos, eu quero estar com os meus irmãos. Calma, irmã, calma, irmão, nós vamos voltar. Aí voltamos. Cadê o povo de Deus? Cadê os irmãos? É muito interessante que a pandemia acabou, mas a rotina continua a mesma. Vamos fechar aqui? Só foi um desabafozinho do pastor aqui, né? Mas eu quero aplicar isso para vocês, eu quero aprender algumas lições aqui. Eu tenho 7 minutos para encerrar o culto. Aprendi algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Preste atenção, primeira coisa que eu aprendi, pode ser belo, pode ser suntuoso, pode ser magnífico, mas se Deus não estiver presente, é tudo inútil. Beleza, pompa, não representa nada sem Deus. Não representa nada sem Deus. Uma das coisas que estavam levando os judeus a abandonarem a fé cristã era a suntuosidade e a beleza do culto judaico. O judaísmo tinha pompa, tinha o templo, tinha os rituais, e isso estava atraindo os cristãos que estavam voltando para aquela religião. No cristianismo não tinha templo, no cristianismo não tinha sacrifício, no cristianismo não tinha sacerdote, não tinha nada disso. E muitos cristãos começaram a sentir falta disso, não é? Então isso levou um líder da igreja, que não sabemos quem é, a escrever uma carta mostrando que aquilo tudo já havia perdido seu valor e que a nova aliança era superior à antiga. É a carta aos Hebreus, que está na sua Bíblia. Para que a carta aos Hebreus foi escrita? Para mostrar para os cristãos que estavam abandonando a igreja para voltar ao judaísmo que a nova aliança era superior à antiga. Por isso que lá em Hebreus 10, 25 diz o quê? Não abandonemos a santa congregação, como é costume de alguns. Porque eles estavam abandonando a igreja, a congregação, para voltar para o judaísmo por causa da pompa, da beleza do templo, da beleza do culto judaico. Meus irmãos, nada disso vale alguma coisa se Deus não estiver presente. Se Deus não estiver presente. É a primeira coisa que eu aprendo aqui. A segunda lição que eu aprendo aqui, cada igreja foi plantada pelo Senhor num determinado local para propósitos específicos. O templo havia sido erigido para ser luz, não só para Israel, mas para as nações. Não existem acidentes com Deus. Se estamos onde estamos, é porque o Senhor o quis. E precisamos cumprir seus propósitos. Igrejas e seus templos não devem ser obstáculos à fé. Terceira coisa que eu aprendo, viva sua vida de tal maneira que todos vejam a presença de Deus em nós. Irmãos, não sai da minha cabeça o momento em que o povo está olhando para o templo e de repente Salomão entra com a Arca da Aliança e a glória de Deus desce sobre o templo e todo mundo contempla aquilo, todo mundo vê aquilo. Eles sabiam que a presença de Deus estava ali. Hoje o templo somos nós, eu e você. E o povo precisa ver a presença de Deus em nós. Conta-se uma história de um turista que foi ao Rio de Janeiro. E sabe qual era o sonho dele, Rodolfo e Roberta? Ver o Pão de Açúcar. Ele queria contemplar, ele queria ver o Pão de Açúcar. Ele então se hospedou num hotel bem próximo, porque ele queria ver. Eu imagino que deve ser muito bonito. Nunca fui no Rio, mas deve ser muito bonito, né? O Pão de Açúcar com um bondinho, deve ser lindo.
ele então alugou um quarto de onde, da janela dele, ele poderia ver o Pão de Açúcar. Mas quando ele chega no hotel, pega as malas, coloca em cima da cama, que ele abre a janela e não conseguiu ver o Pão de Açúcar. Porque uma densa camada de poluição, de fumaça, cobriu a visualização daquela montanha. Ele ficou bem triste, bem entristecido, foi conversar com alguém do hotel, e aí uma pessoa no hotel disse assim para ele: calma, você tem que levantar bem cedinho. Levanta cedinho que você vai conseguir ver o Pão de Açúcar. Mas ele era teimoso, naquele dia mesmo, ele tentou ver mais umas 2 vezes e não conseguiu. Aí no outro dia, ele levantou muito cedo, mas quando ele abriu a janela, cerração, neblina, ele também não conseguiu ver o Pão de Açúcar. Ficou impaciente. A pessoa disse para ele: calma, paciência, tenta mais tarde um pouquinho que você vai conseguir ver. E ele esperou mais um pouquinho e aí, finalmente, quando ele abriu a janela, lá estava a montanha, lá estava o Pão de Açúcar. Lindo, maravilhoso, imponente. Ele conseguiu ver o Pão de Açúcar. Ele não tinha visto no dia anterior por causa da poluição, ele não tinha visto naquela manhã por causa da cerração, da neblina, mas naquele momento ele conseguiu ver. Ele conseguiu contemplar o Pão de Açúcar. Ah, irmãos amados, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque há muito crente por aí que não tem mostrado a presença de Deus nele, porque está cheio de neblina, está cheio de poluição. E o povo não consegue ver a presença de Deus na vida do cliente, o povo não consegue ver a presença de Deus naquele templo. Nós temos que limpar o nosso coração, temos que limpar a nossa mente, temos que limpar a nossa vida, tirar toda a neblina da nossa alma, para que as pessoas possam contemplar a formosura do Senhor em nós, para que as pessoas possam ver Deus em nós. Última aplicação aqui, aí eu vou falar uma frase e uma cristologia. A certeza da presença de Deus deve produzir em nós um profundo senso de reverência. Quando a Shekinah de Deus desceu no templo, o que o texto nos diz? Que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, eles caíam no chão, porque eles não conseguiam ministrar em meio àquela glória, que era algo extraordinário. A reverência, o temor, a consideração pela presença de Deus os incapacitara a continuar ministrando diante de Deus. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, hoje não tem fumaça no templo, hoje não tem Shekinah no templo, mas o Deus que está conosco é o mesmo. E Ele precisa receber a nossa reverência. Por isso que eu tenho pegado tanto, batido tanto nessa tecla, pegado um pouco pesado com isso. Nós precisamos entender diante de quem estamos em culto, irmãos, e muitas vezes nós não estamos entendendo, nós não estamos compreendendo e estamos achando que ir para a igreja é como se fôssemos para um supermercado. Nós precisamos ter reverência diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz lá em Abacuque capítulo 2, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É claro que são contextos diferentes, mas irmãos, o Senhor não muda, Ele é o mesmo. E nós precisamos ter reverência diante de Deus. Há uma frase que diz assim: a reverência a Deus é a manifestação mais profunda de respeito e admiração que podemos oferecer, elevando não apenas aquele a quem reverenciamos, mas também a nós mesmos. Reverência. Entender que nós estamos aqui diante do Deus vivo, cultuando o Deus vivo. Reverência, irmãos, reverência, entende? Culto não é hora, não é lugar de ficar mexendo em celular, de ficar conversando com quem está do seu lado, ficar contando história, ficar contando causos. Você pode fazer isso depois do culto. Chegou para o culto, prepare-se, porque o Senhor irá falar com você. Reverência. E qual é a cristologia que eu aprendo desse texto? Qual é a cristologia que eu aprendo? Assim como o templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo, a igreja simboliza a presença de Cristo no mundo. Cristo está presente no mundo através de seu corpo, de seu edifício espiritual que é a igreja. O mundo só verá Cristo através de nós quando o vir em nós.
igreja é corpo de Cristo. Então Cristo está presente no mundo, assim como o templo era a representação de Deus no meio do povo de Israel. Irmãos, que tipo de igreja nós temos sido? Temos sido corpo de Cristo, onde quer que nós nos encontremos, temos sido resposta, temos sido solução, temos levado o nome de Cristo conosco onde quer que estejamos. Que Deus abençoe essa exposição dessa noite, que o Senhor tenha falado com o seu povo, tenha falado conosco. Amém?